E aí, galera, vamos falar hoje sobre os povos pré-colombianos, maias, astecas e incas, e também vamos falar sobre os indígenas brasileiros, ok? Vamos nessa! As principais civilizações que se desenvolveram, antes da chegada de Colombo, quais foram essas principais civilizações? Então, nós temos os maias, incas, astecas, certo? E os indígenas também brasileiros, que está aqui marcado no nosso mapinha aqui, só para a gente ter uma localização geográfica. Temos os índios americanos, Temos os astecas, os maias, os índios brasileiros, que mais no litoral aqui marcado aqui, os incas, na região aqui do Chile, do Peru, ok? Os astecas e maias, mais aqui na América Central aqui, tá? Então vamos lá falar sobre esse povo. Tem aí para vocês nos textos que eu enviei esse texto aqui falando um pouquinho sobre essas civilizações, ok? Então os maias que viviam na Península de Yucatán, ao sul do México, ok? Então eles viviam ao sul do México e espalharam-se por todo o território pertencente a Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, por volta do século IV a.C. Então esses povos já existiam, muito antes de Cristo, eles já estavam aqui se desenvolvendo as suas tecnologias. A maior autoridade local era o rei, ele era o líder político, militar e religioso. Então eles eram Eles tinham um rei, um monarca. Eram profundos conhecedores, galera, da matemática, da astronomia. Construíram observatórios astronômicos, olha que massa, para estudar os corpos celestes, tá certo? Com base nesses estudos, desenvolveram um calendário próprio. São particularidades dos povos maias, o desenvolvimento do seu calendário. Com isso, puderam estabelecer quais seriam as melhores épocas para a prática da semeadura. Se eu tenho um calendário, eu tenho uma noção do tempo de chuva, do tempo de seca, no tempo que eu devo plantar. Os maias foram um dos únicos povos da América que desenvolveram uma forma de escrita, tá? E os astecas? Vamos falar um pouquinho sobre eles? O povo asteca é originário do norte do atual México, tá? Na porção norte do México. Inicialmente viviam da caça, coleta de alimentos e eram nômades a princípios, tá certo? No século XIV, dirigiam-se para o sul, entrando em contato com povos que praticavam agricultura. E construíram então cidades, tá certo? A partir do momento em que o homem consegue plantar e colher, ele se fixa, não é? Então eles constroem então cidades. Devido a uma superioridade militar, os astecas dominaram essas populações. As populações primitivas que ensinaram eles então a agricultura, tá? Permitindo que mantivessem os mesmos governantes e tradições, desde que eles pagassem tributos. Olha o tal do imposto aqui já. Em pouco tempo, os astecas foram um grande império, certo? Foram grandes arquitetos, matemáticos, astrônomos. Preservavam as edificações construídas pelos povos dominados e erguiam outras, utilizando as técnicas já existentes. E os incas? Vamos falar um pouquinho sobre eles também. Entre os séculos 13 e 14, os incas formavam um vasto império que se estabeleceu da região dos atuais Equador até o Chile. Tá aqui no nosso mapinha. Dominaram mais de 100 povos que habitavam a Cordilheira dos Andes. Olha, o poder político e espiritual concentrava-se num soberano, tá certo? Ele era considerado um descendente do Sol, um Deus Sol, principal divindade cultuada para esse povo. As terras agrícolas pertenciam ao Estado,
que as dividia em lotes distribuídos entre as famílias, ok? Estas, porém, eram obrigadas a cultivar as terras pertencentes ao poder central e aos sacerdotes, além de trabalhar na construção de obras públicas e de participar das guerras. Beleza? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre os maias, astecas e incas, as suas peculiaridades, né? Quase que não saiu foi nada. Vamos nessa. Os maias. Aqui a gente tem algumas edificações, ruínas do templo maia, tá? Maia, a mais antiga das 3 civilizações, ok? Era dos maias, cujo ápice se desenvolveu a partir do século 7 depois de Cristo, tá? Ao contrário dos astecas, os maias não conseguiram desenvolver um império unificado, mas apenas grandes centros independentes que começaram a declinar por volta do século 13 depois de Cristo. Aqui é a localização dos maias, aqui na América Central, tá bom? Civilização maia, bem por aqui. Os incas, olha que lindo, sou apaixonada por essas civilizações e pelas suas construções, né? Nesses lugares tão altos de altitude, de tantas montanhas, que muitos são preservados até os dias de hoje, né? Um dos pontos mais impressionantes da organização do vasto território inca era a complexa conexão de estradas que varavam os altos picos das Cordilheiras dos Andes por meio de pontes feitas engenhosamente de cipós e madeiras. Eles eram muito inteligentes. Tá aqui, né? Na América Latina aqui, tá? O Império Inca. Os astecas, também olha a edificação. Dentre os 3 principais povos da América pré-colombiana, os astecas foram os mais poderosos e desenvolvidos. Eram índios que emigravam do Vale do México para a ilha do Lago Texcoco. São originários de uma região dos Estados Unidos onde viviam como nômades. Tá? Tá aqui uma parte aqui do México aqui hoje, né? Civilização asteca. Vamos às nossas atividades. Vamos lá. Relacione os impérios às suas respectivas localidades na atualidade. Então tem Império Maia, Asteca e Inca, ok? Então vamos lá. Aqui na primeira aqui. Se estendeu da região dos atuais Equador até o Chile. Qual será? Os Incas, ok? Ó, sua civilização se estendeu do Equador até o Chile. Viviam na península Yucatán, ao sul do atual México, e se espalharam pelos territórios hoje pertencentes a Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Quem é? Os maias. E sobrou para os astecas, né? Originário do norte do atual México. Então tá aí a nossa resposta, tá? C, A e B. De acordo com a leitura do texto, que foi enviado para vocês, identifique os aportes ou contribuições culturais, científicas, sociais e econômicas de cada um desses povos, as suas contribuições. Vamos lá. Aporte. Nós temos então os maias, astecas e incas. Cultura e religião. Os maias desenvolveram a escrita. Os astecas, superioridade militar, eram guerreiros. Os incas, poder político e religioso centrava na mão do soberano. Científico.
Os maias tiveram um grande desenvolvimento científico. E os astecas? A arquitetura e a matemática. Os incas, a arquitetura, matemática e astronomia. Socialmente, organização em cidades independentes, a sociedade deles. Os astecas, sociedade hierarquizada, dominavam e cobravam impostos, existia uma hierarquia, uma divisão social. Os incas, a sociedade deles também era hierarquizada, uma divisão social. Economicamente, quais suas contribuições? Na agricultura. Ambos os povos tiveram grande contribuição para a agricultura. Tá bom? Então, marca aí. Vocês podem ir pausando o vídeo para estar marcando, tá bom, galera? Coloque verdadeiro ou falso para as alternativas. A maior autoridade política e militar e religiosa dos maias era o rei. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Verdadeiro. Os astecas construíram observatórios astronômicos para estudar os corpos celestes. Falso. Então, essa daqui... Espera aí, deixa eu apagar aqui. Aí, esse é falso. Os maias construíram um calendário próprio que previa as estações do ano? Verdadeiro. Os astecas foram um dos únicos povos da América que desenvolveram a forma de escrita? Falso. Os astecas inicialmente eram nômades e viviam da caça e coleta de alimentos? Sim. Os astecas preservavam as edificações construídas pelos povos dominados e erguiam outras utilizando as técnicas existentes? Correto. Os incas dominaram mais de 100 povos que habitavam a Cordilheira dos Andes? Verdadeiro. Então tá aí a nossa correção da atividade. Uma das bases econômicas dos incas era a agricultura. A gente viu que a contribuição de todos esses povos foi na agricultura. Explique como era o modelo de produção desses povos, certo? Então vamos lá? As terras agrícolas pertenciam ao Estado e eram divididas em lotes distribuídos entre as famílias, que eram obrigadas a cultivar, produzir tanto nos seus respectivos lotes, como nas terras pertencentes ao poder central e aos sacerdotes. Tá? Então, como que era esse modo de produção? A terra era do Estado, dividida entre as famílias, e essas famílias tinham que cultivar, tanto para elas quanto para o poder central, como para os sacerdotes, para as divindades. Tá bom? Agora, leia o texto a seguir. Quem são? Né? É um texto que fala sobre os povos indígenas brasileiros. Nós sabemos que antes, né, da chegada dos portugueses, quem aqui estava na nossa terra? Né? Os índios, né? Os primeiros habitantes da nossa terra. Estima-se, galera, que na época da chegada somava-se entre 2 e 4 milhões de indígenas. E atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos, 150 línguas diferentes, tá? Os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Olha só que quando os portugueses chegaram era de 2 a 4 milhões, ok? Falar hoje em povos indígenas no Brasil significa reconhecer basicamente 6 coisas. Nestas terras colonizadas por portugueses, onde viviam e se forma um país chamado Brasil, já havia população humana que ocupava esse território. Não sabemos exatamente onde viviam. Dizem que são originários ou nativos
porque aqui estavam antes da ocupação europeia. Certos grupos de pessoas que viviam atualmente no território brasileiro estavam historicamente vinculadas a esses primeiros povos. Os índios, que hoje no Brasil têm uma longa história, que começou a se diferenciar daquela da civilização ocidental ainda na chamada pré-história, a história deles voltou a se aproximar da nossa há cerca de apenas 500 anos. Como todo grupo humano, os povos indígenas têm culturas que resultam da história, de relações que se dão entre os próprios homens e entre estes, certo? Com o meio ambiente. Então, eles têm as suas próprias culturas, a sua própria organização. A divisão territorial em país. Olha só. Não coincide necessariamente com a ocupação indígena do espaço. Em muitos casos, os povos que hoje vivem em uma região de fronteiras internacionais já ocupavam essas áreas antes da criação das divisas entre os países. E por isso que faz mais sentido dizer povos indígenas no Brasil do que do Brasil. Certo? Porque eles, não é que eles são do Brasil, mas eles estão no Brasil. A expressão genérica povos indígenas refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo, ok? Que são bastante diferentes entre si, e apenas o uso corrente da língua que faz com que, em nosso país e em outros, fala-se em povos indígenas. Ao passo que na Austrália, por exemplo, a forma genérica para designá-los são aborígenes, ok? Indígena ou aborígene, como ensina o dicionário, quer dizer originário de determinado país. Região ou localidade, aliás. Nativos, autóctones, ou seja, são dali. O que todos os povos indígenas têm em comum? Antes de tudo, o fato de que cada qual se identifica com uma coletividade específica, distinta de outras com as quais convive, principalmente do conjunto da sociedade nacional na qual está inserido. Os seus costumes, as suas tradições diferem da sociedade na qual ele está inserido. Ok? Então o texto fala um pouquinho sobre os nossos indígenas brasileiros. No começo a gente falou sobre os povos maias, astecas e incas, e agora sobre o índio brasileiro. Responda aos questionamentos. Quem são as populações indígenas do Brasil? Quem são essas populações? A gente vai responder que foram os primeiros habitantes, que viviam em aldeias. Hoje são, infelizmente, a minoria que luta pelos seus direitos. B. Todos os povos indígenas do Brasil são iguais? A gente viu que nós temos uma grande diversidade, não é? Vamos voltar lá um pouquinho? Olha só, nós temos o quê? 256 povos diferentes, ok? 150 línguas diferentes. Então, nós podemos dizer que todos os povos indígenas são iguais? Não. Quais são as evidências disso que a gente viu no vídeo que vocês viram, que foi enviado para vocês, que é ótimo? Existe uma diversidade linguística, de costumes entre os povos indígenas, tá certo? Principalmente a questão linguística, de costumes também e tradições. C. Os povos indígenas sofrem preconceito? Eu vou responder essa pergunta com um questionamento indígena. Olha só. Somos os Baniwá. Moramos no Alto Rio Negro, na Amazônia. Andamos pelados, vivemos isolados, não conectados. Estamos sempre de cocar. Comemos com a mão. Cortamos o cabelo sempre igual. Não temos pátria, nem religião. E o nosso único esporte é caçar. Ou pelo menos era assim em 1500. Isso é tudo
mudou e você continua sendo um homem branco, por que a gente não pode mudar e continuar sendo índio? É um questionamento de um chefe indígena, né, sobre a questão justamente do preconceito, né, que a gente vê o índio como sempre aquele ser, né, que tem todos o cabelo igual, que anda de cocar, que vive isolado, que anda pelado. Mas o índio hoje, ele também mudou, ele também está inserido nesse novo mundo. E a gente muitas vezes olha, mas você é índio? Índio tem que ser assim, pelado, de cabelo igual, isolado, andar de cocar, não é? Olha só. A reflexão resume um dos desafios dos povos indígenas no Brasil: enfrentar o racismo e o preconceito que sofrem por pertencerem, por terem incorporado hábitos e tecnologias não indígenas ao seu dia a dia. Como que se para terem suas identidades e seus direitos respeitados, precisam viver parados no tempo, como uma peça de museu. Ok? Então, muito nessa questão é que a gente fala sobre o preconceito indígena, né? Que a gente imagina o índio como uma peça de museu, estática, sem grandes mudanças. Ok? Deixa eu só marcar aqui para vocês. Então, pode ser mais ou menos aqui a resposta de vocês, tá? Aqui é só pra gente fazer uma reflexão. Beleza? D. O que você acha mais interessante no vídeo? O vídeo fala, né, justamente sobre os povos indígenas, né, a sua colocação, as transformações que foi passado. É interessante que por muito tempo os indígenas, eles nem sequer foram contados no censo, no IBGE, certo? Por muito tempo o povo indígena, muitos deles não se classificavam como indígena. Às vezes por vergonha, às vezes por preconceito, às vezes por medo, né, por um receio. Então, o que você achou mais interessante? É uma pergunta bem pessoal e eu coloquei aqui o que eu achei, tá? O que me impressionou no vídeo foi a falta de conhecimento das pessoas em relação ao índio, aos seus costumes, à sua tradição, a quem é o povo indígena. Porque a visão que a gente tem do índio é aquela que foi mencionada no texto acima, tá? Como se fosse o quê? Uma peça de museu. O estigma levado que o índio é preguiçoso. Gente, o índio não é capitalista. O índio caça para comer, planta para comer, divide entre a comunidade, né? Então aí o homem, não, o índio é preguiçoso. Cada um tem sua tarefa, é tudo muito dividido, é uma sociedade muito bem organizada. E criou-se esse estigma. O preconceito ou receio que o próprio índio tem de se declarar como tal. Tá? Então esses são os pontos que eu vi. Olha só. Aqui a gente tem a imagem do índio que a gente sempre vê, né, televisionado. E aqui a gente está vendo uma índia moderna. Olha só, com o seu celular aqui. Mapa das aldeias indígenas. Hoje no Brasil, terras indígenas, festas de verde mais escuro e a Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira, tá certo? Que a Amazônia se passa para outros países. Então, esses pontos aqui mais escuros são terras indígenas e tem alguns mínimos pontinhos esparramados por aí, ó, por outras localidades. 55% dos índios vivem na Amazônia. Por que isso? Quando o colonizador chegou, galera, ele estava aqui. Fugindo do homem branco, eles entraram no Brasil adentro, tá certo? 45% dos índios vivem em terras que está fora da Amazônia. Então, a maioria vive na Amazônia. Beleza? Muito obrigada pela atenção, galera. Espero que eu tenha respondido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Beijão, tchau, tchau.